Eu queria saber se fosse o Textor falando o que o Lofredo falou hoje no Sport TV News, se não estaria causando um burburinho total. Ele falou que tem pessoas mal intencionadas em todos os lugares, então temos que considerar essa possibilidade, e que ele consegue, na hora de analisar um lance de arbitragem, mostrar uma explicação de que foi acerto e de que foi erro com as regras atuais, ou seja, dizendo que os árbitros podem usar a interpretação, o contexto, para fazer o que eles quiserem com a regra. Marcar ou não um pênalti, como ele está citando aqui o caso de ontem do Marlon Freitas, que ele está dizendo que foi pênalti, mesmo com o PC Oliveira falando que não foi, e tá insinuando que a arbitragem tem má intenção, que até os caras que estão analisando a arbitragem também respondem e analisam e explicam má intenção. Nossa, se fosse o Textor, meu Deus do céu. Mas esse vídeo aqui tem muito mais coisa que isso. Tem o Lofredo chorando por causa do pênalti de ontem, tá? Que o PC Oliveira já mostrou. Aqui só disse que não foi pênalti. Ele explicou o motivo por que não foi pênalti e tem coerência. No vídeo mais cedo teve esse trecho. Aqui vai ter de novo esse trecho no Sport TV News. Tem o linha de passe da ESPN, também analisando o jogo de ontem, tudo, inclusive esse lance desse tal pênalti que eu em si acho que não foi, porque o Marlon estava com o braço na direção do corpo, não ampliou o raio de alcance dele, né? E não foi pênalti. Foi bola na mão na bola e sem ampliar, né? Se não tivesse o braço dele fosse amputado, bateria no ombro, bateria na costela, como bateu, né? No braço e na costela dele. Então não foi pênalti, não foi nem comparação que foi contra o LDU. Aquilo foi pênalti, esse de ontem não foi pênalti. Mas vamos lá, vamos reagir aqui o vídeo e muito mais. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Hype o vídeo, bora pro vídeo, depois a gente volta. Gostou da versão com 2 delanteros? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Você viu a explicação dele, foi totalmente lógica, né? Sim. Primeiro que ele usou um termo que é super característico do torcedor do Vasco. Território hostil, né? Território hostil. Ele aprendeu antes de ir para a coletiva. Olha o território hostil aí. Realmente é desconfortável para o adversário. E a São Januário. Aliás, um pequeno parênteses, mais uma vez, enaltecer o reforço de amor dessa torcida, né? 20.358 torcedores depois de perder para o Corinthians em casa. E fazendo uma campanha muito ruim recente nos jogos como mandante. Ainda assim, o torcedor foi lá e fez a parte dele. E aí ele opta por abrir mão do jogo de qualidade, ele tira o Savarino, que é o esteio dessa construção, coloca o Cris Ramos junto com o Arthur Cabral e assume que ia jogar pela segunda bola. E faz 1-0 jogando pela segunda bola. O Celso Roth, uma vez, foi devidamente... apanhou que nem sabe-se lá o quê, numa entrevista coletiva, em que ele falou que jogar pela segunda bola também é futebol. E as pessoas acharam aquilo absurdo, né? O romantismo do futebol brasileiro não está preparado para esse tipo de coisa. Mas é futebol. Quando você reconhece que as circunstâncias não permitem que você faça o seu jogo de predileção, você tem um plano B sedimentado. Esse plano B deu certo, fez 1-0, mas depois o Botafogo careceu de uma manutenção de controle do jogo, mínima que fosse. E aí o Vasco cresceu, empatou, começa o segundo tempo jogando melhor, cria algumas oportunidades para virar o jogo, não faz o gol, e o Savarino entrou, mas não entrou o suficiente para poder minimizar um pouco essa força do adversário. O Savarino não vem bem, cara. Mas ele não... É verdade. Mas ele outro tá exemplo. abaixo. Sim. Concordo. Eu concordo, mas é outro exemplo também desse que a gente falou há pouco, do Garro e tal, do cara que quando está em campo, o adversário olha de maneira diferente, né? Principalmente pelo que fez no ano passado. Mas é o cara que, acho que assim, se tivesse bem, né, Rafa, aí nem caberia essa outra opção, quer dizer. Então eu acho que, aliás, é muito interessante ver o David falando, porque é o pai, né? Quer dizer, é o pai no sentido de que a lógica, eu não estou, obviamente, comparando os dois, não dá para comparar. É um cara com o seu primeiro trabalho como treinador, tem muito. Mas essa lógica que ele fala, olha, eu vou sempre me adaptar ao que eu tenho no momento, ao contexto, à situação. Quer dizer, ele não é o treinador dogmático ali que acha que eu sempre tenho que ter posse de bola. Ele até fala depois, idealmente eu gostaria sim, né, de marcar mais alto, de ter a bola, de não sei o quê, mas o começo da resposta dele a respeito da identidade, né? Porque ele é perguntado sobre, hoje você entrou com 2 centroavantes e então, assim, a gente pode dizer que o time ainda não tem uma identidade. Ele falou, a identidade vai depender do contexto, do que eu tenho em mãos, dos jogadores que estão melhor ou não estão melhor. Então, assim, isso é o Carlo Ancelotti, é a máxima dele sempre, né? Ao contrário de outros grandes treinadores do futebol mundial que... tem ideias muito claras de como eles querem o jogo,
E é verdade que treinadores deste nível, tanto do Ancelotti, como do Guardiola, como do Klopp, eles escolhem quem vai ter no time dele. Então eles podem escolher jogadores de acordo com o tipo de jogo que eles querem aplicar. Mas o Ancelotti sempre foi, dentre os grandes, aquele que mais dizia, não, beleza, o que eu tenho aqui? Vamos lá, eu vou escolher isso, eu vou escolher aquilo. E a resposta do David foi exatamente nessa linha, né? Dizendo que ele vai... A identidade do Ancelotti é a capacidade de adaptação. Jogar de várias maneiras bem, mesmo que não seja... que não tire todo o potencial do elenco. No Real Madrid, quando ele ganhou muito, ele não tirou todo o potencial do elenco. Ele ganhou uma Champions do Liverpool com pouquíssima posse de bola. E agora, o Courtois pegando até pensamento. Eu acho que a ideia dele tinha lógica. E vou me basear muito aqui nos números, não só no que a gente viu. Só que ela não foi bem executada, porque ele cruzou 12 bolas na área só. Ganhou 6. Eu falei mais ou menos. Ganhou 6, ou seja, a quantidade de bolas ganhas, 50% é bastante. Sim. Então, mas é o que o Rafa falou. Até a hora do gol, e o gol foi cedo... Assim. Até a hora do gol já tinha acontecido um lance exatamente igual com o cruzamento do Alex Telles. De novo, o Arthur Cabral. Exatamente. Arthur Cabral livre. E depois dali, a verdade é que o Vasco melhorou também, né? E tudo bem, você pode até dizer, mas o Vasco não tem elenco pra jogar de igual para igual com o Botafogo. Acho até que hoje não tem mesmo. Mas é o tal do mata-mata que você falou agora. E o Vasco jogou bem. Eu acho que o Vasco jogou melhor. Nos 90 minutos, o Vasco jogou melhor que o Botafogo. Hoje criou mais. Sim. Não, e hoje uma diferença em relação à formação do Diniz, a ausência do Tietchan o obriga a colocar o Barros no meio campo, o menino que voltou agora. E o Barros pareceu entender muito bem esse papel, em que ele foi muito mais o terceiro zagueiro, dando ao Jair condição de sair um pouco mais, do que o cara que faria o papel de segundo volante, que no time do Diniz precisa correr muito mais. E é por isso que o Nuno Moreira, por exemplo, quando exerce essa função, cai de rendimento, porque não aguenta. Hoje, mais uma vez, segundo tempo, teve que tirar o Felipe Coutinho e o Nuno Moreira. Aí vai ao encontro do que o Jean falou sobre questão de elenco. Aí botou quem? Velocistas. Colocou o Andrés Gomes, colocou o David, e aí o Vasco deixou de pensar no jogo. Passou a ter gente correndo. O Botafogo melhora, ao contrário, depois das substituições. Do Vasco, exatamente, porque o jogo do Botafogo Diniz, também, né? Porque o banco era mais... melhor. Melhor. O jogo do Diniz, ele exige muito cerebralmente dos jogadores, e daqueles que, além de terem o papel cerebral, tem o recurso técnico como contribuição ao time, exige ainda mais. Por isso que os caras cansam. Chega 20, 25 do segundo tempo, eles não estão aguentando mais. Coutinho, Nuno Moreira, Jair, o Tietchan quando joga. E aí acaba que o Diniz olha pro banco e ele só tem gente para correr. Ele não tem ninguém que possa controlar o jogo. E aí é o momento da partida que se o adversário estiver organizado, o Vasco perde o jogo. Hoje não perdeu. Mas o Botafogo poderia, no final do jogo... No final do jogo, o Botafogo melhorou. Você precisa avisar o David Ancelotti que o Paiva saiu por problemas com a identidade que o Textor tinha na cabeça. Botafogo aí. Porque assim, o Paiva saiu por causa disso. E eu tenho, para algumas pessoas, podem ser treinadores ou não, ou torcedores, identidade é um único formato. E para outros, identidade é executar bem os formatos. Eu gosto dessa segunda, que é você entender o jogo, o contexto do jogo e saber que um time que é bem treinado e conhece os princípios de jogo defensivos e ofensivos, independentemente dos jogadores, é claro que a gente está falando de um nível técnico, se forem suas reservas e cair muito é outra conversa. Mas se esse grupo é bem treinado nesses princípios de ataque e de defesa, e são vários, você quando coloca dentro de campo a equipe A ou a B ou a C com uma identidade diferente, aqueles princípios estão conservados ali, de pressionar uma bola, de contra-ataque, de você atacar um espaço, todo mundo sabe fazer isso. Agora ele vem e diz, eu não tenho tempo, então eu vou demorar. Então assim, ele tem uma série de obstáculos que trabalham contra ele. Primeiro, é uma ideia predominante que é só um estilo serve, e não outros estilos. Hoje, ele não estava muito dentro do estilo que... Marcou ele abaixo a calçada. Que o Textor imagina. Então ele tem que negociar com ele depois. Mas eu entendo ele neste campeonato, neste futebol. Você joga 13 partidas em pouco mais de 30 dias. Você não tem tempo para nada, cara. Você tem que trabalhar dia a dia. Bom, já que ele falou da arbitragem, vamos lá. Primeiro a gente tem uma foto do lance, tá? Esse é o momento ali do chute. Como está a posição corporal do Marlon Freitas? Olha como estão os braços ali, certo? Ok, aberto, tá? E aí a gente tem a imagem na sequência, que é a conclusão ali da jogada, tá? Uma imagem ali de baixo, né? Agora. E aí?
E aí, Muito pênalti. A gente só tem este ângulo, tá? A gente só tem esse ângulo. É muito pênalti, Peixe. É muito, né, pênalti? É muito pênalti. E o que chama a atenção é o seguinte: o Calçade levanta aqui a possibilidade de não ter batido o braço. O Daronco tá apontando para isso. O gente vai me mostrar. Eu tinha acabado de mostrar pro Calçade aqui uma imagem. O Daronco tá falando isso. O Daronco acho que bate aqui na lateral do corpo, é isso? Não, então, o que acontece pra mim, porque assim, eu olhei e falei, cara, é pênalti, não tem discussão. Acho que a justificativa do Diniz é perfeita, porque ele faz a comparação com o lance do Piton e com tantos outros que são marcados. Mas aí eu vou te falar, existe essa imagem, existe uma imagem de uma câmera baixa do meio do campo e existe, que pra mim é a mais elucidativa, uma imagem por trás do gol, em que a minha impressão, indo e voltando aqui, eu fiz isso 40 vezes, a minha impressão é que ela bate exatamente onde o Daronco tá falando, aqui embaixo do braço, perto do sovaco. E sobe e bate no braço. Eu vou esse, porque eu não vi essa imagem. Mas aí o braço tá numa posição muito alta. Mas se bater no corpo, não dá pra marcar o pênalti. Se bate primeiro pela regra, se bate primeiro no corpo. Primeiro e depois o Brian não é. Depende. Nos anos que eu vi, pra mim foi muito pênalti. Aí depende da posição do braço. Daquilo que por exemplo, se o jogador tá numa posição, aquilo que a gente falou, bem antinatural, os braços erguidos. Aí bate no joelho e sobe, ele já tá projetando isso, entendeu? O joelho não tira uma... Nesse lance, sinceramente, eu acho que o curso que a bola tomou quando bate no jogador é de uma bola que bateu realmente, bateu ali no sovaco, subiu e bateu no braço. Eu marcaria esse pênalti aí. Tô mostrando uma imagem mais próxima aqui. Eu marcaria Pro o Pirner e pro Rafa. Eles voltem a imagem porque realmente dá a impressão que bate embaixo. Como tá mostrando aí? Não, mas eu acho que bateu embaixo pela sua imagem depois de bater no braço. Não antes. Então, aí é pênalti. Então, pra mim isso é pênalti. É pênalti, né? Continuo achando que é pênalti. Ficou claro na imagem pra vocês? Mas o principal, conceitualmente, o Daronco foi até o VAR? Ele foi levado pelo VAR a revisitar o lance? Não. Então, assim, o árbitro de vídeo concordou com a decisão de campo. Né? Se não é chamado... Essa acho que é uma grande questão, porque a gente vive num país onde o VAR tem a máxima interferência. Sim. E do mesmo jeito que o Diniz reclamou, e eu concordei com ele logo depois do programa, quando ele falou sobre a expulsão atípica, mesmo que a regra justifique a expulsão do Léo Jardim, no jogo contra o Inter, aqui o VAR chama por qualquer coisa. Como não chama por um lance desse? Eu não estou dizendo que eu gosto nem que eu acho certo. Seria isonômico, né? É isso, que é o que importa no futebol. Partindo pela lógica da isonomia, seria correto. Eu acho também que merecia, no mínimo, a revisitação do lance. Muita convicção, com pouco recurso para o VAR não chamar o Daronco para poder revisitar o lance. Vou fazer uma pergunta. Temos então. uma imagem melhor aí? Temos? Tá chegando uma imagem melhor para nós? Vamos dividir agora, por partes? Peraí. E aí parando essa... Vamos chegar lá. Eu gosto... Atenção. Agora. Pá! Eu acho que bate no braço antes e depois embaixo. Opa! Aí parece antes no braço. Bate no braço antes mesmo. Eu acho que bate no braço depois embaixo. Posso fazer uma pergunta antes da bola? Pode. Antes da bola bater no braço? A posição dele, antes do toque, vocês acham normal? O braço normal? Ele vira o corpo e ele está usando todo o recurso corporal para ampliar a área de bloqueio. E o do braço? chute. Também. Também o braço, claro. Também. Então é pênalti. Então não tem jeito. É pênalti. Porque assim, uma coisa é você ter o contato e você tem a ação. A ação, para mim, é de aumentar a extensão corporal para possível batida na bola. Eu sei, mas é que Calçade... Não dá para ir com o braço grudado no corpo. Eu também não precisa se abrir tanto o braço. Se ela bate antes no corpo, aí o toque no braço, ela não estaria nem impedindo ela de ir em direção ao gol. Se ela bate no bico da chuteira dele e sobe, é uma coisa. Ela bateu aqui, ó. Nós estamos aqui há 5 minutos debatendo um lance que o VAR poderia ter ajudado. Não, mas aí eu discordo, Rafa. Aí eu discordo. Porque eu sou daqueles que acham que se nós estamos aqui há 5 minutos debatendo o lance, a decisão do árbitro dentro de campo tinha que ser mantida. Então, se o árbitro disse é pênalti, é pênalti. Se o árbitro disse não é pênalti, não é pênalti. Porque senão, aí que tá. O melhor o VAR posicionamento... não é para dar mais uma opção. Ó, vem cá rever, dá uma olhadinha aqui. Não, o VAR não chamou porque no não Brasil o árbitro. Não devia ser. O melhor posicionamento aí... Mas é que o VAR não é para isso, né? O VAR é para corrigir erros indiscutíveis. Exatamente. É para isso que ele existe. Então, embora assim, a arbitragem... se a gente chega à conclusão que o erro é indiscutível, eu acho que esse aqui parece muito claro que pra é mim, primeiro pegou no braço, e na outra câmera, para mim, não parece que parece a orientação. A mesma sensação Só que você. O VAR não seguiu a orientação da comissão de arbitragem.
Que é equivocada. Para tudo. Que é equivocada. Para tudo. Eu sei porque se eu vejo nos grupos lá que eles me mostram, assim, e eles reclamam os árbitros que falam que tem instrutor sendo corrigido durante a instrução. Mas isso é um absurdo. Então, assim, você vê o nível da coisa, como é que é. Mas você dá risada, mas eu vou te mostrar. É que o VAR não é pra isso. Não é pra isso. O VAR mas não é pra isso. Ainda que no Brasil tem uma orientação o Daron de usar falou, o VAR do deixa jeito comigo, errado. mas a imagem, aquela última imagem... Para essa dupla de ataque aí na equipe do Botafogo é a hora do choque. Vai sair de ambulância, o Ancelotti já falou ali na coletiva, né, que aguardando, claro, outras informações com relação à condição médica dele. Protocolo de concussão, né? Exatamente, que é importante, né? Porque ele já fica fora de combate. Jogo, né? Tá fora de combate. Esse jogador vai ajudar o Botafogo, já está ajudando, né? E vai ajudar mais o Botafogo ainda, porque tem alguns tipos de jogo para ele. Por isso que essa saída, essa perda por um ou dois jogos, dependendo do protocolo, da gravidade, pode ser prejudicial. Sim. Mas ele é muito... Ele dá uma opção como centroavante, em termos de movimentação e de abertura de espaço, que o Arthur Cabral ainda não deu, que o Joaquim Correia menos ainda, é um jogador que ainda não mostrou a justificativa do investimento que o Botafogo fez nele, e o Juan Cruz menos ainda, né? Sim. Além do Masteriani. Então, acho que é uma situação que o Botafogo vai ter que ter muito cuidado. E a gente... Além do Masteriani. Então, acho que é uma situação que o Botafogo vai ter que ter muito cuidado. E a gente sai dessa... O médico na hora falou tira. Sim, não, mas é isso. Tira, próximo jogo fora, e é isso, parece que deve estar tudo bem. Não acredito que ele mas... tenha feito aquelas perguntas que normalmente, quando ele está na dúvida, ele faz, né? Contra quem você está jogando? É sério, negociação. Sim. Quanto foi o último jogo, contra quem foi, qual foi o placar? Ele faz perguntas, assim, dependendo, às vezes o cara não sabe nada. Tem outra, é verdade. Ali, o médico tá certo. Você sabe quem precisou de ajuda também? Daronco. O Daron? Tem uma cena aí, né? A gente sai do lance da ambulância pro lance mais inusitado, mais divertido lá. Vai, Daronco. Opa! A torcida foi loucura. Qualquer árbitro cai, mas levou. Falta nele. Foi falta no Daronco, amigo. Falta uma entrada por trás, quer ver? Olha aí, ó. Se eu sou o Daronco, tá levando com o cartão na mão já. Amarelo. O cara que parece mesmo, né? Amarelo. Na verdade, o jogador do Vasco, ele muda o sentido, que a bola mudou de lugar. Eu já levanto em direção à bola. Eu acho que o Daronco não está muito bem posicionado na jogada. Eu acho que ele cavou a falta. E ele não ocupa espaço, porque ele é pequeno. Então acontece essas coisas. Mas o Daronco tem um efeito ali, né? Hoje ele picotou pouco o jogo, hein? Foi o Jair, né? Hoje ele deixou o jogo correr um pouco mais. Aliás, vamos ressaltar o Jair pela partida que ele fez também. Sim. E não só por ter derrubado o Daronco. O Vasco melhora hoje o seu rendimento muito porque o Jair e o Nuno Moreira melhoraram. Mas ele deu com gosto ali no Daronco. Tem isso. Vamos para Galo e Cruzeiro. Vamos falar do jogo que aconteceu em São Januário, em Vasco e Botafogo ficaram no empate. Agosto. Já passou mais da metade do ano. O atual campeão brasileiro e da Libertadores ainda não conquistou nenhum título. E as oportunidades estão desaparecendo. A Copa do Brasil pode salvar o Botafogo de ter um ano cheio de frustrações. Para isso, é importante sobreviver a um clássico, ao Vasco. É um jogo que vai ser muito equilibrado até o último minuto da eliminatória. A festa em São Januário, com mais de 20 mil pessoas no estádio, estava bonita demais. A torcida veio em peso para incentivar o dono da casa, que também ainda não conquistou nada nesse ano e passa por dificuldades no Brasileirão. A Copa do Brasil pode salvar o Vasco de ter um ano repleto de frustrações. Para isso, é importante sobreviver a um clássico, ao Botafogo. É um jogo difícil, a gente jogou contra um time muito forte, muito bem treinado. Um Vasco e Botafogo em alta voltagem, com doses de confrontos físicos exagerados, onde até o árbitro sofreu falta. E o Botafogo, que tinha 2 centroavantes no início da partida, começou apostando muito nessa jogada. Pela esquerda, Alex Telles cruzando na área, cabeçada do Arthur Cabral. Pra fora. É saber da qualidade do Alex e saber que se eu me posicionar bem, ele vai conseguir colocar a bola onde eu quero. Então, de novo. Pela esquerda, Alex Telles cruzando na área, cabeçada do Arthur Cabral, gol. Comecinho do jogo, Botafogo castiga, abre o placar em São Januário. 1-0 pro Alvinegro com menos de 8 minutos de jogo. O Cabral cabeceou quase da entrada da área, uma pancada de testa. O Vasco poderia ter sentido o golpe, mas rapidamente se virou para sair daquela situação. 8 minutos depois, falta próxima área. E a bola sobrou do lado oposto de onde a jogada começou.
O Nuno teve calma para cruzar novamente e o Jair, que não fazia gol havia quase 2 anos, apareceu para colocar para dentro. Explode a torcida do Vasco em São Januário. Clássico empatado. Que começo de jogo eletrizante. Eles estavam olhando a bola e eu aproveitei e fui no segundo pau. Tava livre e graças a Deus fiz o gol. No replay a gente repara que o Marlon, ao tentar cortar a bola, acabou desviando, tirando do John. O Jair chapou certinho também. O Vasco continuou evoluindo no ataque. E com sabedoria marcou forte a saída de bola, cheia de dificuldades do adversário. Aqui o Ryan desarmou o Barbosa e a conclusão do lance terminou em uma cabeçada, sem muita força do Verratti, defendida pelo John. Era importante ter uma saída de bola um pouco mais direta para não ter perdas de bolas, que nesse momento a gente tem e temos que melhorar. O segundo tempo começou dando a impressão de que a partida pegaria fogo até o fim. Logo no primeiro minuto, um bombardeio vascaíno. Primeiro Coutinho, defesaça do John. Depois Ryan, travessão. E por último, ajeitadinha do Nuno para novo chute do Ryan e aí a bola pega no braço do Marlon Freitas. Logo, o Marlon, que fez um pênalti em jogada semelhante na eliminação do Botafogo para a LDU na Libertadores. E que resultou em gol dos equatorianos. O árbitro Anderson Daronco não marcou o pênalti. Eu vi a imagem, eu achei um pênalti muito fácil de ser marcado. Mão aberta, braço levantado. Foram 10 minutos com o Vasco melhor, forçando o John a fazer importantes defesas. E depois, com exceção desse chute do Caio Pantaleão de fora da área, os torcedores não conseguiram ver mais nenhum grande lance empolgante, com perigo de gol, etc. O que chamou a atenção foi a entrada que o Daronco sofreu. Mas ele mesmo não marcou a falta, nem deu o cartão para o Jair. O Vasco criou chances mais perigosas, recebeu o apoio e aplausos da torcida, mas não conseguiu a vitória. A decisão da vaga ficou para o segundo jogo, na casa do Botafogo. Dia 11 de setembro, no estádio Newton Santos. A partida que vai definir o clube que avança na Copa do Brasil. A competição que mais motiva vascaínos e botafoguenses nesse momento. Então, o Vasco tem a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O Botafogo também, né? Tá disputando as duas competições. E vão decidir no Newton Santos essa vaga aí, 1-1. É complicado, porque vamos lá. Não teve o pênalti a favor do Vasco. Eu sei que você vai falar, mas o pênalti seria marcado. Mas pênalti marcado é meio gol. Tá, mas pênalti marcado é meio gol. Mas para além do pênalti... O Vasco estava melhor no jogo, né? Isso é que eu ia falar. Aí que eu ia chegar. Eu acho que o torcedor do Vasco, depois de 2 partidas em que teve aquela goleada, empolgou o torcedor do Vasco, aí foram 2 partidas que você coloca em dúvida se aquela goleada só tinha a ver com o Santos, né? O que é bem improvável. Tem que ter um pouco a ver. O Santos do Neymar. Não, e tem que ter um pouco a ver, tem que ter um pouco a ver com o Vasco. E aí esse jogo traz para o torcedor, olha, o Vasco tem condição de fazer um enfrentamento com o Botafogo, que é uma das principais equipes do futebol brasileiro na atualidade, ainda que seja um time que está sendo montado, a cada mês se monta um time, né? Então o técnico... Cada mês vai chegar um jogador novo que ninguém... Por exemplo, ontem foi titular o CR9. Foi titular. Saiu machucado, inclusive. Né? Então, aí o CR9 entrou, fez 2 gols, já entra no time. Mas eu acho que faz... eu acho que É verdade, tem uma inserção nova a cada mês. Vocês têm mesmo? Vai lá, Juju. Não tem. A gente estava falando que a gente tem essa sensação que o Botafogo tá sempre sendo montado esse ano, né? Ontem o Savarino, por exemplo, não foi opção como titular e a gente falava ali, talvez o Savarino não jogue se fosse negociado, mas ele quis ficar. E aí a opção tática estava muito clara, né? A utilização de 2 jogadores super altos, né? Porque o CR9 tem 1,93 m de altura. A gente viu o resultado aí, né? Da dupla de ataque dele, que foi um gol de cabeça, mas acho que a jogada era essa, né? O Arthur Cabral que fez, que é outro exímio cabeceador e cabeceia de várias formas diferentes. Ele é muito bom nesse tipo de jogada. Cabeceio lindo. Pois é, né? Cabeceio bonito. E aí bota 2 torres ali para tentar extrair alguma fragilidade dessa zaga do Vasco, que ainda não está completa. Ainda, né, contrataram jogadores, está vindo um colombiano, o Robert Renan, que é zagueiro canhoto, talvez, né, não era além de ter chegado agora, não era uma opção. Então o Hugo Moura ainda jogando improvisado. Então acho que o pensamento do David vamos jogar, qual que é a nossa melhor jogada no momento para pegar essa zaga aí do Vasco que não está 100%. A gente vai, bola do Alex Telles na área. Que teve, você viu na matéria do Kiko, o tamanho do espaço de campo que ele teve ali para cruzar a bola. O fato é, o gol saiu aos 8 minutos
E depois o Vasco cresce muito no jogo. E no segundo tempo também. Então, acho que é essa parte que surpreendeu um pouco o Botafogo. O Vasco foi superior, de fato. A gente viu aí algumas oportunidades de gols. Não só o pênalti, mas perdidas pelo Ryan, pelo Verratti. Então, o Vasco poderia ter saído com um resultado melhor. E eu acho que fica essa sensação. O placar, eu acho que é amargo. Mas a sensação de que o Vasco produziu mais e foi superior ao Botafogo, ela tem que ser, de uma certa forma, encarada de forma positiva para esse jogo de volta, porque é o que o Lofredo falou. Vem aquele 6-0 que vem como um avalanche, né? Aquela sensação, como o próprio Fernando Diniz falou, que tudo era possível, que céu é o limite para o Vasco, e aí toma uma pancada do Juventude e perde em casa para o Corinthians também. Então era importante o Vasco se restabelecer, e eu acho que o jogo, nesse sentido, foi muito bom para o Vasco. Pena que a gente tem que citar, né? Foi pênalti, não foi marcado, poderia ter um impacto nesse resultado, e as chances que o Vasco criou mais e acabou não sendo efetivo. Pois é, você acha que foi pênalti? Você acha que foi pênalti? Eu acho, não? Na tua interpretação foi pênalti, na minha interpretação também foi pênalti, tá. Mas há interpretações que não foi pênalti. É um lance interpretativo. Depois eu vou explicar por que é um lance interpretativo. Mas todos são, né? Então, esse é que é o problema. Então, esse é um problema do futebol. É um problema. Porque o mesmo lance, ele é apitado na Libertadores e não é apitado no Campeonato Brasileiro. E com o mesmo boneco abrindo o braço. Aliás, eu falava sobre isso no Corinthians e prometi voltar ao tema no Botafogo. Acho bom jogador o Marlon Freitas, mas a saída do Gregori deixou claro que a retaguarda dele é que era muito boa. Que dupla, que excelente jogador foi o Gregori no Botafogo. O John sofreu um gol, tá? Fez 6 defesas, só pra gente entender o Vasco e a questão do pênalti que a gente já vai ouvir. Fez 6 defesas, 6 em finalizações dentro da área, tá? Defendeu 86% das bolas que o Vasco chutou. Tô falando isso por quê? Porque a gente vai cair naquela discussão do o Diniz vai valorizar a posse de bola. Não. O Vasco produziu ontem e também teve mais posse de bola. Vamos ouvir, então, o PC Oliveira, que é o nosso comentarista de arbitragem, que vai explicar por que ele concordou com a não marcação do pênalti para o Vasco. Que o Marlon Freitas tem essa ação, mas o braço dele o tempo todo está na frente do corpo. Ele chega a virar o corpo, ele tem a ação com aquele braço esquerdo aberto, ampliando o espaço. Se a bola tivesse batido naquela mão esquerda dele aqui, não teria outra definição que não fosse a marcação do pênalti, mas a bola bate no braço direito. Repare que ele está um pouco virado e o braço exatamente na frente do corpo, sem ampliar o espaço. Se essa bola não tivesse batido ali no antebraço dele, bateria no corpo. Ela não bateu, né, no corpo, como o Daronco indicou, ela efetivamente bateu no braço, mas é um braço que está recolhido, flexionado, sem ampliar o espaço. Portanto, bola na mão, foi uma boa decisão do Anderson Daronco. Tem um problema só. O Daronco, e o PC fala nisso, ele não viu o lance direito. Ele não viu que pegou na mão. Ele mostrou para todo mundo que no entendimento bateu no dele, peito, bateu no corpo, bateu ali na axila, eu achei até que na foi mais lateral pro cotovelo. do corpo. Ele não percebeu que houve o toque de mão. A alegação que ele faz é que não houve toque de mão. E houve toque de mão antes da bola pegar no corpo. Essa interpretação do PC, que é super válida, uma interpretação de quem tem experiência de campo, mas ele estava de frente, hein? Então, eu também não achei muito difícil não, Jojo. Eu tô contigo, olha isso, gente. Mas, levanta assim, o cotovelo. A gente acabou de ver um lance semelhante, porque não existem lances iguais, tá? Não olha aí onde existem está o lances Daronco, iguais. gente, pelo amor de Deus. A gente viu um lance semelhante sendo marcado na Libertadores. Olha ali, o Daronco, ele coloca a mão na costela, ele aponta. Isso, Vitinho, volta ali o Daronco apontando. Ele aponta pra costela, como se tivesse batido ali. Vai rolar, a gente vê de novo o lance, ó. E vai, olha lá. Foi na costela, não foi. Não foi. Esse aqui é o problema. Ele faz o Daronco. Olha lá, opa, olha lá. A justificativa do Daronco, ele pode até ter acertado no lance, como o PC disse. Se a bola tivesse pego na costela, realmente. Isso, mas assim, não, ele pode até acertar. Poderia ter pego na mão e você interpretar, não, isso não houve, é bola na mão. Mas o cotovelo até sobe, gente. Não, eu também acho que essa bola pega no braço e depois vai pra costela. Pode ser também, beleza. Pega no braço e depois vai pra costela. Mas a imagem é clara ali, bate no braço primeiro. E o braço ainda não está na frente do corpo quando pega no braço. Eu não sei como ela pegaria no corpo dele se pegando diretamente no corpo e não pegando no braço, se ela não ganha ainda a direção do gol. Ou se ela não ganha a direção de escanteio. Assim, ó, olhando assim, e não foi essa a imagem que o Parece que o Daronco tem razão, né? Parece que foi no assim. Então, mas ó a mão subindo, ó. Depois que ela pega na mão, a mão sobe. Mas quando você vê de frente, quando você vê de frente, não foi na axila.
foi de frente, que era a visão, inclusive, de campo. Tudo isso para dizer que esse lance, a gente está concordando, está tendo uma interpretação, nós três, uma interpretação, tá? Mas ele é um lance muito interpretativo. Não, a gente concorda que é difícil. Então, mas deixa eu falar para vocês, que erro seria mais criticado hoje? A marcação ou a não marcação? Eu acho que com essa marcação é difícil o defensor reclamar. É isso. É difícil, claro que é difícil. É muito difícil. A gente tem visto lances em que a bola toca tão claramente na mão que aí não tem muita avaliação de tempo, proximidade, reação, intenção, porque é um toque de mão tão claro que não tem muito... Por exemplo, o gol... Qual a diferença do Barbosa? Olha o Barbosa ali. O gol do... Olha como tá o Barbosa. Exatamente. E o Marlon já tem histórico desse tipo de jogada, né? Mas assim, vamos puxar para o gol anulado do Atlético Paranaense. Tá? O gol anulado do Atlético Paranaense não é um toque involuntário? Ou você acha que o jogador do Atlético Paranaense faz um passe de mão para trás? Não. Ele é deslocado pelo jogador do Corinthians. Se você quiser, até a gente pode discutir o lance de pênalti ali. Mas assim, ele é deslocado e por conta de ser deslocado, ele cai. Ele cai em cima da bola, a bola bate na mão dele e vai para trás e é o outro jogador que faz o gol. Não é ele que faz o gol. Se fosse ele, o toque involuntário anularia o gol de qualquer maneira. É um toque involuntário ali, mas é um toque de mão tão claro, e causa tanto impacto na jogada aquele toque de mão, que ele tem que ser apitado. Esse, para mim, também é um toque de mão que, não sei se é tão claro o impacto que causa na jogada, mas ele tem uma possibilidade de causar impacto na jogada. Esse é que é o grande problema da regra. A regra devia medir exatamente isso. Qual é o impacto que esse toque de mão causou na jogada? Mas eu acho isso até do impedimento. Vai continuar sendo... Gente, mas isso vai continuar sendo interpretativo. Então, mas o problema é esse, né? Mas você vai diminuir uma intenção... Não, vai para uma tolerância zero. Tocou na mão, acabou. Não, mas aí vira a regra da pelada. Então, aí, mas eu tô mais para a regra da pelada nesse caso aí. Não, porque aí tira a interpretação. Aí tira a interpretação. Tira a interpretação. E a interpretação, gente, vamos lá. Interpretação, você faz o que você quiser e você se defende do jeito que você quiser. Mas às vezes a imagem vai te derrubar. Não, mas se você quiser, eu faço uma defesa. O PC não achou que o lance... Achou. Então, com interpretação, você pode fazer defesa do que você quiser. Você na verdade, tem um outro viés aí, né? Peça pra mim, quando a gente tiver um lance polêmico, que é de interpretação, você peça pra mim uma análise a favor e uma análise contra. Eu faço na hora. Não. Tem um outro viés aí na avaliação do PC. Ele pode estar avaliando sob a ótica do Daronco. Ele está explicando por que na interpretação do Daronco aquilo ali é um pênalti. O que eu quero dizer aqui, não vamos imaginar que tenha, mas tem, tá? Pessoas, vamos pensar que não tem, mas a verdade é que tem. Mas o mundo real vai mostrar. Mas o mundo real vai mostrar que em todos os lugares tem, fazendo todas as atividades tem. Pessoas não bem intencionadas podem decidir o que elas quiserem e se defender com a regra. Sim. Com a regra. É verdade. Já que eu falei do Gregory, quando falamos do Marlon e do impacto dele no time, vou falar sobre a atuação do Jair ontem também, que acertou 94... Lembra que eu falei, hoje todo mundo tá falando da posse de bola do Diniz. Não é honesto criticar o Vasco de ontem. Ele e o Cauã Barros, né? Os dois, né, Marcos? Você já tinha cantado a bola ontem também. Lembra dele? 94% dos passes do Jair foram passes certos. Mas deu quantos? Gente... Ele acertou em números absolutos, quer ver? 4 de 5 longos. E se a gente contar... Cara, o que ele fez ontem no jogo foi muito impressionante. 65 de 69. Mas foram os passes certos do Jair. O Jair, esse Jair não pode ficar preso. Ele tem que jogar livre. Esse Jair tem que estar livre para jogar. Né? Não, se ficar preso ali atrás, você vai perder uma boa característica dele. O senhor gosta. Vamos avançar aqui. Eu sempre gostei, desde o Atlético Mineiro, eu achava que ele tinha que estar solto para jogar. Quero dizer que fez uma excelente partida, Jair, ontem. Excelente partida. Só porque eu falei do Gregory, gosto, e a gente fica meio no vício, por acaso falei dele também, né? A gente fica meio no vício, melhor jogador quem fez gol, no caso, também. Mas a partida dele foi muito boa, muito segura. Então não vamos naquele vício, mas a saidinha de bola, mas só a posse de bola adianta? Não. O Vasco foi produtivo com o que teve de bola ontem. Agora, o gol que o Botafogo encontra parecia até uma jogada de bola parada, tá?
Que facilidade que foi o Alex. Aliás, a narração deu gol antes de acontecer. Teve um spoiler, porque tava na cara que isso aí ia acontecer, né? O gol do Botafogo com a jogada do Alex Telles. Só para não dizer que tudo foram flores para o Vasco. Não, longe disso. Aliás, partida aberta, hein? Um lateral esquerdo cruzou na lateral direito, em cima do lateral direito do Vasco, hein? Era outro. Você tá querendo, né? Era outro, mas assim, Você cruzou. tá querendo. Hoje você veio para isso. Cruzou. Bom, aliás, quando o outro entrou para aquecer menino, a torcida não chegou. Ah, mas o achar Pumita entrou máximo. bem ontem, poxa. Aí. Não fala bem do Pumita perto dela. Não, pode falar bem de quem sei. Eu respeito todas as opiniões. Bem. Mentira, algumas eu não respeito, não. Por exemplo, dizer que ele é o titular da posição. Não, terra plana não. Isso não é uma opinião. Dizer que ele é o titular da posição não tem como, gente. O jogo do PH, que nem me pareceu 100% ontem, tá? Não me pareceu 100%, mas é um achismo. Não, você tem razão, tanto é que ele é substituído. Né? Então, mas não sei se por isso, né? Não sei quais foram as conclusões. Mas não me pareceu 100% não. Jojo, considerações finais sobre essa partida. Este duelo, né, que tá aberto, né? Eu acho que é o mais aberto de todos. Eu também. Né? Bom, tem Flu e Bahia hoje não ainda. Não só pelo placar, tá? Porque o placar, obviamente, é o mais aberto de todos, né? A gente tá falando de uma vitória do Cruzeiro fora de casa por 2-0 e a gente tá falando de uma vitória fora de casa do Corinthians, mas é o mais aberto de todos porque eu acho que o torcedor do Vasco que estava preocupado, ele viu uma luz no túnel. Ele viu, tipo, porque fica aquela dúvida, né? Depois do 6-0, ficou lá a dúvida, com Verratti ou sem Verratti? Aí o Verratti volta, aí não funciona, aí sem Verratti também não funciona. Aí ontem, com o Verratti, funcionou. Então eu acho que tem um caminho. É mais uma aí. ideia, gente. É mais não uma precisa ideia, se agarrar a um exatamente. modelo, né? Se até o Abel já negociou essa convicção aí. Veja só. Eu acho que tem um caminho aí pro Vasco. Eu quero ver uma coisa. A paz dura até domingo 8h30. Sport e Vasco. Opa. Na Ilha do Retiro. Então, eu concordo com o Vilmar, até tem domingo, a pausa, 8h30, porque o jogo de... Gente, mas o jogo de volta é depois da data FIFA, então essa pausa vai ser sensacional. Então, Pra realinhar os chakras. Não, pra todo mundo, inclusive pro Botafogo. Claro, pro Botafogo também. E assim, sobre o Botafogo, para finalizar, nós temos sempre que lembrar que há um técnico ultra iniciante no Botafogo. A gente espera que dê certo, parece ser uma ótima pessoa, uma pessoa capacitada, mas é mega iniciante. Não tivesse o sobrenome que tem, estaria mais pressionado. Sim, é verdade. E ao final, você lembrou desse jogo aí, ao final do Brasileirão, a gente vai precisar lembrar que em alguns jogos o Vasco apresentou desempenho superior ao resultado e no início da competição o Sport foi o time mais prejudicado pela arbitragem, inclusive em sequência. Vamos lembrar disso. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.